Galera, fala turma, novo vídeo com itens a serem julgados, certo ou errado? Regimento Geral e Estatuto da Universidade de Brasília. Vamos lá? O primeiro item está em tela e você já sabe, provavelmente lá na prova estará escrito assim: julgue os itens a seguir de acordo com o regimento e o estatuto da UNB. Tá bom. Vai lá. O Conselho Comunitário é um órgão deliberativo da administração superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez por ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor, ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Certo ou errado? Valendo! E realmente vale um ponto, se você acerta. Assim como, se você erra, você perde um ponto. Identificou aqui o erro ou o total acerto desta asserção assertiva ou afirmativa? Vejamos então a fundamentação lá no artigo 20, ou do estatuto ou do regimento. Isso pouco importa, mas está escrito: o Conselho Comunitário é um órgão consultivo. Consultivo. E tudo ou mais está certinho como aqui você vê escrito. Tá bom? Então não é deliberativo. Não, é consultivo. Tudo bem? Leia o que está em tela, porém, a palavra deliberativo você troca por consultivo. Outro item, então: ao reitor compete superintender e coordenar as atividades da unidade acadêmica, bem como exercer as atribuições definidas no regimento geral e no regimento interno da unidade. E aí, galera, turma, aqui estamos sendo objetivos. Você lê o item e diz certo ou errado. Se você acertar, você ganha um ponto. Se você errar, você perde um ponto, porque assim é a regra do jogo da banca CESP-Cebrasp. Identificou algum erro? Ou você identifica total acerto na redação do item? Vamos diretamente à fundamentação. E lá diz que ao diretor compete superintender e coordenar as atividades da unidade acadêmica. Lembrem-se, unidade acadêmica é uma faculdade ou um instituto. E o instituto tem um diretor. A faculdade tem um diretor. Agora, a Universidade de Brasília inteira, como um todo, globalmente, ela tem a figura do reitor, que é o que vocês veem escrito aqui, ó. Ao reitor, nomeado na forma da lei, compete representar a Universidade de Brasília, ou seja, toda a UNB, bem como coordenar e superintender as atividades universitárias. Então veja a diferença. Diretor superintende e coordena atividades de sua unidade acadêmica, ou da faculdade ou do instituto. Agora o reitor, ele superintende e coordena as atividades universitárias de toda a Universidade de Brasília. Tudo bem? Por isso que este item está errado, simplesmente porque não é reitor, mas sim o quê? Diretor. Exatamente. Então vamos taxar, porque aqui está o erro, e lá na prova você marca errado, item errado. Outro item, vamos lá. Aos órgãos complementares competem atividades de caráter permanente de apoio, necessárias essas atividades ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Que tal? Certo ou errado? Você acerta, ganha um ponto. Você erra, você perde um ponto. O regimento e o estatuto estão bem assimilados em sua mente? Vamos lá. Você observa algum erro neste item? Porque se não houver erro, ele é certo. Vamos diretamente à fundamentação, porque diz lá no artigo 26, são órgãos auxiliares da reitoria. E citam os órgãos auxiliares da Universidade de Brasília. Ou melhor, até especificamente, órgãos auxiliares da reitoria lá da Universidade de Brasília. Você vê o gabinete, a prefeitura, secretarias. Isso, inclusive, já foi cobrado em prova anterior. E no artigo 40 diz que
Aos órgãos complementares competem atividades de caráter permanente de apoio, atividades necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, o item está certinho. Sim, são os órgãos complementares aqui. Aos órgãos complementares competem tudo isso em tela. Trouxe este item para você treinar, testar conhecimento, porque vai que na sua prova está escrito: aos órgãos auxiliares competem atividades de caráter permanente. Aí o item estaria errado, porque você vê nos documentos, nessas legislações, que sobre órgãos auxiliares da reitoria não há muita explicação sobre eles. Cita esses órgãos: gabinete, prefeitura e secretarias. Agora, sobre órgãos complementares, existe sim uma definição e você lê lá na legislação. Por isso que o item aqui está certo. São os órgãos complementares, não são os órgãos auxiliares. Vamos a outro item, rapidinho. O Conselho Universitário pode constituir câmaras, conforme a matéria ou a natureza dos assuntos, obedecido o princípio de representatividade. E aí? Isso está ou no regimento ou no estatuto, não importa, turma, porque na sua prova estará, de acordo com o regimento e o estatuto. Julgue os itens a seguir. Este item estará lá, por exemplo, e você fala o quê? Certo ou errado? Você lê nessas legislações algo como câmaras. Fábio, eu também li sobre comissões. Bem legal você chamar a minha atenção. Vamos lá refletir. Diz que o Conselho Universitário pode constituir câmaras, conforme a matéria ou a natureza dos assuntos, obedecido o princípio da representatividade. Beleza. Diz também, em outro artigo, que ao reitor compete, além de outras funções decorrentes de sua condição como reitor, instituir comissões para estudar problemas específicos. E existe outro artigo dizendo: o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração, estes três podem criar comissões especiais, não deliberativas, guarde isso, não deliberativas, para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. Lembrando, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração, estes três conselhos superiores, eles são consultivos, normativos e deliberativos, porque eles decidem. Ok, e eles, esses três, podem criar comissões especiais, mas as comissões não decidem, não são deliberativas. Guardou? Assimilou? Fixou? Ok? Mas por que eu trouxe tudo isso se o item aqui está correto? O Conselho Universitário pode constituir câmaras. Ok, não estava escrito aqui comissões, estava escrito câmaras, por isso o item está certo. Mas eu trouxe para você saber, para relembrar, que lá no regimento, no estatuto, fala de câmaras e fala de comissões, tá bom? Sobre câmaras, por exemplo, o artigo 14, falando sobre o que está no item que julgamos certo. Isso aqui fundamenta o item, certo, e você ganha ponto. E outra coisa a se dizer, existe diferença de constituir câmaras, instituir câmaras, criar câmaras. Não, vamos entender como verbos sinônimos. Você pode constituir comissões, instituir comissões, criar comissões, assim como você pode criar câmaras, instituir câmaras, constituir câmaras. Por isso que este item seria difícil se lá no momento da prova houvesse uma hesitação sua, porque você olhava, lia e falava: meu Deus, eu não consigo achar nenhum erro, estou propenso a marcar certo. Mas e se estivesse errado? Perderia ponto. Mas aqui você fixou que o Conselho pode constituir câmaras, ok? Assim como esse Conselho Universitário, como nós vimos aqui, além de constituir câmaras, ele pode também constituir comissões especiais não deliberativas. Tudo bem, então? Outro item, vamos lá. A comissão examinadora de dissertação ou tese
deve atribuir uma das seguintes menções: aprovação, revisão de forma, reformulação ou reprovação. Olha só como o item aqui do vídeo do Fábio, né, questões ou itens inéditos a serem julgados, um item conversa com o outro, porque acabamos de ver, existem câmaras que podem ser criadas pelo Conselho Universitário, existem comissões que podem ser criadas pelo reitor, pelo Conselho Universitário, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo Conselho de Administração. Mas também existe outra figura chamada comissão examinadora. E está certo, não é Câmara examinadora, é comissão. E a comissão examinadora de dissertação, mestrado e de tese, doutorado, deve atribuir uma das seguintes menções. E todas estas 4 menções estão certinhas de acordo com a legislação que estamos estudando. Veja lá, isso aqui fundamenta o acerto deste item. Você marcava certo na prova e ganhava um ponto, tá bom? E só lembrando, os regimentos internos das unidades acadêmicas podem prever comissões de pós-graduação, presididas pelos coordenadores dos programas e subordinadas aos respectivos colegiados de curso. Que curso? Curso de pós-graduação. Então aqui nós falamos, galera, que legal, que existem câmaras, aí você pensa no conselho universitário. E existem comissões. Você pensa no conselho universitário, no conselho de... E existem comissões. Aí você pensa no reitor, você pensa nos 3 conselhos superiores que são deliberativos, mas podem criar comissões não deliberativas. Você lembra da comissão examinadora de dissertação ou da comissão examinadora de tese? E você sabe também, agora relembrando, que existem comissões de pós-graduação. Outro item. Cada programa de pós-graduação é designado por denominação específica ou, quando de natureza multidisciplinar, por área definida do conhecimento. E aí, certo ou errado? Esse talvez seja o item mais difícil aqui do vídeo. Você marcava com convicção certo? Ou, de repente, você visualizou, percebeu algo de diferente e deixa o item errado? Vamos direto à fundamentação. Leia comigo. Cada programa de pós-graduação é designado por área definida do conhecimento. Ou, quando de natureza multidisciplinar, por uma denominação específica. Lendo novamente o item. Cada programa de pós é designado por denominação específica. Ou, quando de natureza multidisciplinar, por área definida do conhecimento. Notou, galera? Cada programa de pós é designado por denominação científica? Não. É por área definida do conhecimento. Ou então, quando de natureza multidisciplinar, aí sim por denominação específica e não por área definida do conhecimento. Perceberam a simples troca de sintagmas? Sintagma é isso aqui, galera. Por denominação específica, deveria estar aqui. E isso que você lê aqui, ó, por área definida do conhecimento, deveria estar aqui. Por isso, este item está errado, porque nós vimos a fundamentação. Pause o vídeo, leia novamente, fixe o conteúdo. Lembrando, cada programa de pós designado por área definida. Designado, definida, designado, definida. Agora, natureza multidisciplinar tem denominação específica. Designado, definida. Multidisciplinar, denominação específica. Outro item. A matrícula em disciplina é condicionada à aprovação em disciplinas que são requisitos e também a disponibilidade de vagas em turma. É isso que está escrito lá, seja no regimento ou no estatuto. De fato, item fácil que você precisava com assertividade e com certeza marcar certo e ganhar ponto. Tá aqui a fundamentação. Beleza? Este item foi fácil, precisa saber. Outro item. A Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, órgãos auxiliares, centros. E aí? É esta a estrutura da UNB? Você leu lá
ou estatuto, ou regimento, e assim está escrito lá? Tem certeza? Marca certo e ganha ponto? Vai que você não, outra pessoa marca certo e perde ponto. E por que a pessoa marcou certo e perdeu ponto? Porque aqui, galera, turma, galera. Vou marcar aqui, ó. Isso é bastante importante. Nós havíamos falado da diferença de órgãos auxiliares e órgãos complementares. Sobre órgãos auxiliares, não há uma descrição sobre eles. Apenas cita quais são os órgãos auxiliares da reitoria da UNB. Agora, órgãos complementares, nós vimos no item anterior. Fala sobre eles, explica, existe definição. E este item também cobrou o conhecimento dessa diferença entre um e outro. Porque você vê, a Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma. Está lá elencado 1, 2, 3, 4, 5 conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Não são órgãos auxiliares. Então pense na estrutura da Universidade de Brasília. Ela possui conselhos superiores, como se fosse o legislativo. Ela possui a reitoria, como se fosse o executivo. Dentro da estrutura da reitoria já está ou já estão os órgãos auxiliares. Então vamos copiar assim, ó. Olha que legal. Quando você ler novamente a legislação, pense nisso, ó. Órgãos auxiliares. Entre parênteses, ao lado de reitoria, porque seria uma coisa só, galera. Tudo bem? Guarde isso, vai valer a pena. Órgãos auxiliares dentro de reitoria. Então aqui você tem unidades acadêmicas e você tem órgãos complementares e centros, tá bom? Aí você não erra mais. Pensou em órgãos auxiliares, está dentro da estrutura da reitoria. Mas a reitoria é uma das estruturas da Universidade de Brasília. Além da reitoria, conselhos superiores, unidades acadêmicas, órgãos complementares e os centros. Tudo bem? E aí fica de acordo com o que você vê no artigo 6º, talvez do estatuto, talvez do regimento. Isso não importa. Importa que está escrito, tá bom? Outro item. A Universidade de Brasília pode atribuir título de mérito universitário a membro da comunidade que se tenha distinguido por relevantes serviços prestados à universidade. E aí? Isso está certo? Está errado? Você consegue marcar com tranquilidade? Opa, vou marcar aqui está certo e vou ganhar um ponto. Ou então você vê, não é título de mérito universitário, é um outro título, porque estudei, e aí eu marco errado e ganho ponto. Pensou? Refletiu? E você vê a fundamentação. Realmente, mérito universitário é para um membro da comunidade que se tenha distinguido por relevantes serviços prestados à universidade. Por isso que está tudo certo e o que você vê em tela realmente item certo, C de certo. Por isso coloquei na cor verde, mérito universitário. Outro item, compete ao Conselho Universitário, órgão máximo da universidade, aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. O que é esse plano, Fábio? Não importa, não está escrito no regimento nem no estatuto. Não fala sobre ele. Diz que alguém aprova esse plano, esse PDI. E aí? E olha como que a banca é travessa. Porque ela marca aqui, ó, compete ao Conselho Universitário, órgão máximo da universidade, aí um candidato menos preparado, ou pode ser uma candidata menos preparada, ela começa a ler, compete ao Conselho Universitário, órgão máximo da universidade, aprovar o plano, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque plano de desenvolvimento institucional, eu penso na instituição inteira, eu penso em toda a UNB, então é o Conselho Universitário. E a pessoa perdeu o ponto, porque não é competência do Conselho Universitário, mas do Conselho de Administração. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Você viu ali a fundamentação. Por isso que aqui nós vamos riscar, não é competência do Conselho Universitário, mas sim competência do Conselho de Administração. Outra questão, vamos lá? O aluno de curso regular de graduação é desligado quando, por exemplo,
for reprovado 2 vezes em disciplina obrigatória do seu curso. E aí, certo ou errado? Também é um item que eu acho bastante difícil. Você tem certeza? Imagine-se lá no dia da prova. Todo nervosismo, você estudou ali o momento da definição, ou vai ou racha e tomara que conquiste a sua vaga. Realmente, vamos lá. Você tem certeza que o item está errado? Ou você tem certeza de que o item está certo? Se houvesse erro, onde estaria? Olha que legal. Existe a fundamentação. Em artigo 125 diz que o aluno de curso regular de graduação, ele é desligado quando? 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, for reprovado 3 vezes em disciplina obrigatória do seu curso. 3 vezes. Então leia de novo aqui, ó. O aluno de curso regular de graduação é desligado quando? Por exemplo, for reprovado 2 vezes? Não. Quando for reprovado 3 vezes. Tudo bem? 3 vezes. Fábio, mas não tem algo de 2 vezes lá no estatuto ou no regimento? Tem. Olha aí o destaque. O aluno de curso regular de pós-graduação. Graduação é uma coisa, pós é outra. O aluno de curso regular de pós, ele é desligado deste curso se ele for reprovado em 2 disciplinas. 2. Pensou em pós-graduação? Para desligar, reprovação em 2 disciplinas. Bastantes itens para nós julgarmos e valeu o vídeo. Deixe um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui e então destacamos detalhes sobre itens que você, lá no momento da prova, vai marcar certo ou errado. Ganhar pontos, acumular pontos, melhor pontuar, ser melhor classificada ou classificado e conquistar sua vaga lá na Universidade de Brasília. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.